Irmãos, tem uma palavra para repartir com a igreja e eu quero fazer um pedido para você. Primeiro, que vocês me ajudassem quando eu perguntasse alguma coisa, né? Vou fazer umas 2 ou 3 perguntas na mensagem. Eu quero pedir também que cada pessoa que vai começar a ouvir a mensagem, abra o seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que Deus colocou para eu repartir nesta manhã, pode trazer uma mudança muito grande na vida de cada pessoa. E quando é uma mudança que vem de Deus, é para nos abençoar, não é? É para que nós venhamos a crescer, venhamos a prosperar em todas as coisas. Mas também eu creio que se nós conseguirmos entender e cumprir aquilo que o Senhor está propondo para nós hoje, será uma grande bênção para a igreja também. Amém? Então, eu quero te pedir, abra o coração, preste muita atenção. Eu creio que o Senhor tem inspirado, né, as pessoas aqui. O pastor William escolheu esse tema do perdão, né? Eu quero falar sobre isso hoje. Mas antes de nós lermos o texto, hoje eu vou ler um texto um pouquinho maior, eu vou ler 12 versículos. Geralmente eu leio 1, 2, 3, vou ler 12, então já vai se preparando aí. Mas antes da gente fazer a leitura, vamos orar? E eu queria que cada um de nós colocasse a vida na presença do Senhor e dissesse assim: Senhor, eu quero ser um desses que o Senhor vai abençoar, eu quero ser um desses que o Senhor vai usar, eu quero ser um desses que vai trabalhar para que a igreja seja uma bênção, para que seus familiares sejam abençoados. Coloca assim diante do Senhor, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, nos colocamos em Tua presença nesta hora. Aqui está este momento reservado, esse momento separado para nós meditarmos na Tua palavra. Temos aqui, Senhor, a Escritura diante dos nossos olhos, onde nós vamos ler e vamos meditar. Mas nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, o poder do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito Santo, venha sobre nós nesta hora, nos faça compreender o propósito que o Senhor está colocando diante de nós, e abençoa, Senhor, cada um que ouvir essa palavra, que possa ter um propósito de vida e possa estar nas Tuas mãos, oferecendo o melhor para Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Abençoa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, irmãos. Pelo ânimo da igreja, né, vamos ver o que nós vamos, o que nós vamos conseguir aqui. Mas o texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aqui, aí, Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo... Quantos versículos eu falei que ia ler hoje? 12. Ótimo. Então, vamos lá. Diz assim: dias depois, entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão só um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Então o título dessa mensagem é bem sugestivo: os teus pecados estão perdoados. Amém? Os teus pecados estão perdoados. E o que eu gostaria, irmãos, é que nós chegássemos, colocando em prática essa mensagem, eu gostaria que a nossa igreja vivesse isso. Que nós nos levantássemos de uma tal maneira, que o Senhor começasse a usar a vida de cada um, e eu tenho orado sobre isso, que o Senhor começasse a usar a vida de cada um, e Deus começasse a operar, sim, os teus sinais nesse lugar, a ponto de nós dizermos, como essas pessoas: jamais vimos coisa assim. Esse é o desejo do meu coração, irmãos. Eu quero trazer essa palavra, eu quero que nós possamos compreender de todo o coração, e que tudo isso traga uma grande mudança na nossa vida, nas nossas atitudes, a partir desta palavra. É interessante aqui notar que nesse caso aqui, esse homem, ele estava paralítico, ele tinha uma enfermidade, diz aqui que ele estava enfermo, e esta enfermidade, ela foi causada pelo pecado. Está claro aqui no texto, foi causada pelo pecado, porque quando Jesus se dirige a ele, ele fala assim: os teus pecados estão perdoados. Então eles são decorrentes do pecado. Mas, se a gente olhar para a palavra de Deus, nem todas as pessoas que estavam enfermas, que receberam a oração de Jesus, que foram curadas, nem todas as pessoas que tinham alguma enfermidade, aquilo era decorrente de algum pecado. E eu vou dar o exemplo do cego de nascença. Nós conhecemos essa passagem. Quando chegam ali, aquele cego de nascença, que Jesus vai orar por ele, os discípulos fazem uma pergunta: mas quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque eles tinham esse pensamento: olha, se ele está cego, algum pecado está envolvido aí, se ele nasceu cego. Aí Jesus, o que Jesus falou? Nem ele, nem os seus pais, mas para que era? Para que se manifestasse a glória de Deus. Então, nós podemos ver uma semelhança aí. Embora um seja decorrente do pecado ou não, as enfermidades de uma forma geral sejam decorrentes ou não, o que mais importa é que a glória do Senhor se manifeste, que seja para a glória de Deus. Então nós vamos começar a analisar essa passagem aqui, e nós vimos aqui que esses homens, no versículo 3 fala que eram 4 homens conduzindo um paralítico, eles tinham uma missão. Qual que era a missão desses homens aqui nessa passagem? Era colocar o paralítico diante de Jesus. Então essa era a missão, que de uma certa forma é a missão da igreja também. Qual é a missão da igreja? É levar as pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas, que estão atribuladas, que estão passando dificuldades, é levar essas pessoas diante de Jesus, para que elas sejam libertas e possam experimentar a salvação, uma nova vida, a alegria, a esperança renovada. Não é assim? Então, a missão desses homens era levar o paralítico diante de Jesus. E a missão da igreja é levar todas as pessoas necessitadas na presença de Jesus. Entendemos isso? Amém? Entendemos? Missão da igreja. Vamos lá. Se ele foi trazido em um leito, ele teve que ser carregado, ele não tinha movimento nenhum. Ele não podia se virar, não podia mexer os braços, mexer as mãos. Uma dificuldade tremenda. Se a gente pensar numa situação dessa, é muito difícil. E quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo que aquela enfermidade era causada pelo pecado. Então agora eu vou pedir a ajuda da igreja.
Não precisa dizer para mim, mas pensa aí você. Que pecado, pense em algum pecado, pense em um pecado, que nós poderemos atribuir a este homem para que ele fosse paralítico. Pensa em um aí. Eu vou dar um exemplo só. Idolatria. É um pecado? É um pecado. Pensa em dois. Pense em mais um. Não precisa dizer para mim, não. Pensa mais um. Está pensando? Se eu perguntar, o que você vai dizer? Eu vou apontar alguém e vou perguntar, tá bom? Que você pensou? Não vou perguntar não. Eu falei que eu não ia perguntar, né? Então eu não vou perguntar, certo? Mas olha só. Quem que pensou mais de 3 pecados aqui? Alguém pensou mais de 3? Por que Jesus falou? Por que não era só um? Porque Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Então era mais de um. Poderíamos incluir avareza, não sei, um monte de coisa que a gente podia dizer. Agora, a situação que ele ficou foi por causa disso. Não sabemos, né? Hoje nós poderíamos dizer, algum problema neurológico, se fôssemos olhar pela medicina e pelas coisas de agora, ou poderíamos dizer, é um demônio que está agindo na vida dele, por isso que ele está paralítico. Não sei, aqui a causa não diz o que era. Mas o que importa é que este homem estava sendo colocado diante de Jesus. E quando alguém chega diante de Jesus, há restauração, a cura, a libertação, o poder de Deus se manifesta. Então, o que nós entendemos aqui? Quando há perdão de pecados, isso traz cura. Quando os pecados são perdoados, a cura se manifesta, a libertação se manifesta, porque aquela vida foi liberta. Entendemos até aqui? Vamos para uma outra questão. Jesus operou o milagre, ele foi curado no mesmo instante, diz aqui a palavra, que ele se levanta. Como que pode? Alguém que tem que ser carregado pelos outros, tem que ser descido numa cama na presença de Jesus, não tinha movimento algum. E pensa comigo aqui, para colocarem e descerem a cama na presença de Jesus, provavelmente eles amarraram o paralítico, para ele não, se de repente uma corda desce mais rápido, né, ele poderia cair. Mas eu estou confiando aqui, que esses amigos dele eram muito cuidadosos, eram muito cautelosos, e desceram certinho, desce aqui, desce lá, e foi indo, e chegou na presença de Jesus. Então um homem que não podia se mover, por causa da palavra de Jesus, perdoados estão os teus pecados. E aquelas pessoas arrazoavam, me dizendo, mas quem é esse que perdoa os pecados? Então Jesus muda o foco. Ele fala, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que é mais fácil dizer? É mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus fez isso. Bom, quero analisar junto com a igreja que resultados essa cura trouxe para essa pessoa. Vamos analisar de alguns pontos aqui. Quais foram os resultados que esse homem teve na sua vida depois de ter esse encontro com Jesus? Ele teve uma nova vida. Aqui, nesse caso específico, também não diz quanto tempo ele estava nessa situação. Mas só da pessoa sair de uma situação de enfermidade como essa, e poder se levantar e andar e fazer as coisas, é uma nova vida. É uma coisa maravilhosa. Ele chegou carregado e saiu andando, e saiu carregando a cama. Olha só, que bênção. Chegou ali arrasado, e sai dali e se levanta diante de todos, com alegria, fortalecido, tendo a sua vida restaurada pelo Senhor.
Mas não foi só isso. Ele pôde voltar para sua casa. Pegou a sua cama e chegou em casa. Imagina a alegria em casa. Eles sabiam que ele saiu lá, ali naquela cama, foram levar até Jesus, e ele chega em casa andando, trazendo a sua cama. É uma alegria? É uma alegria. Então ele voltou para sua casa. Talvez ele pudesse começar a trabalhar. Quanto tempo ele ficou sem trabalhar por causa da paralisia? Mas talvez ele pudesse se levantar e trabalhar, ter um serviço, talvez tivesse uma profissão. Ele podia visitar os seus familiares. Mas também, irmãos, olha só, eu quero que a gente entenda isso. A nossa vida não consiste só nas coisas materiais. Ele podia ir ao templo, ele podia orar a Deus, ele podia louvar o Senhor, podia adorar o Senhor em qualquer lugar, ele podia dar testemunho da sua cura e levar outras pessoas a acreditarem em Jesus. E principalmente, irmãos, eu acho que essa é a coisa mais importante. Ele deixou de ser um peso para a sua família. Deixou de causar dor na sua família, porque quando a gente tem alguém numa situação tão difícil assim, a família toda sofre. A gente sabe disso. É tão difícil, a gente quer ver a melhora, a gente quer ver a mudança, e não vai, não vai, não vai. Jesus curou. Ele deixou de ser um peso. Tanto para ele mesmo, a gente não sabia a situação que ele ficava pensando no dia a dia. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, não posso. Mas ele deixou de ser um peso para a sua família. Essa é a situação de chegar diante de Jesus, receber a cura e ter uma nova vida. Percebe que é exatamente o que acontece na igreja, irmãos? Não é isso? Ter uma nova vida? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. O que você acha? Essa aqui a gente pode responder, vocês podem me ajudar a responder. Será que esse homem, ele ficou grato a Jesus? Ele ficou grato a Deus por receber essa cura? Sim. Ficou? Me ajuda aí, ele ficou? Eu acho que muito. Muito mesmo. Irmão, só quem vive uma situação dessa é que pode dizer. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Quando eu fiz o seminário lá na nossa igreja, os professores, eles vinham dos Estados Unidos naquela época, e falavam português, davam aula em português, e nós tínhamos uma professora, e um dia ela deu um testemunho dela, que ela ficou paralítica 9 anos numa cama. 9 anos ela ficou paralítica. E alguém apresentou a Jesus e disse para ela que Jesus curava. E ela fez um propósito com Deus. E ela contou esse testemunho, ela disse assim: se o Senhor me tirar dessa cama, eu vou dedicar toda a minha vida para servir a Jesus. E Deus curou. E ela então trabalhou na igreja, pregava na igreja, dava aula no seminário, levava as pessoas a Jesus, e ela me falou uma frase, falou para a classe, né? Uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim: 9 anos não são 9 dias. A gente pega uma gripe aí, fica 10 dias de gripe, e parece que acabou para a gente, né? E ela falou: 9 anos não são 9 dias. 9 anos numa cama, mas ela recebeu a cura. Então, ela ficou grata. Eu acredito que esse homem ficou muito grato a Deus. Ora, se ele ficou grato, qual era a obrigação desse homem a partir desse dia? Perdoar todas as pessoas que tivessem alguma diferença com ele. É interessante isso, porque na nossa vida é assim, às vezes a gente é perdoado de uma coisa muito grande, e às vezes de uma coisa pequena é difícil perdoar. Jesus deu esse exemplo, né? Daquele credor que devia muito dinheiro, e o seu senhor o perdoou.
Aí depois ele encontra um outro que devia para ele, e ele fala, não, você vai me pagar, eu quero receber esse dinheiro. Está aqui na Bíblia. Por quê? Esse não foi grato pelo tanto que ele recebeu. Mas eu acredito que esse homem aqui, ele ficou grato ao Senhor. Então, o nosso dever como cristão é perdoar. Perdoar as pessoas, qualquer pessoas que nos ofenderem, que disseram alguma coisa contra nós. E eu vou dizer por que é nossa obrigação. Se nós formos parar e olhar para a nossa vida, quem teve essa experiência de estar fora, estar longe de Jesus e depois conhecer a Jesus e vir para a igreja, quem teve essa experiência, eu quero dizer com muita clareza, nós também éramos assim. Quando nós não conhecíamos a Jesus, nós éramos como paralíticos. A gente podia andar e ir para qualquer lugar, mas na obra de Deus nós éramos paralíticos, não podíamos fazer nada. Estávamos amarrados pelas cordas do inimigo, estávamos amarrados pelo pecado, estávamos amarrados pela maldade do nosso coração. Não só paralíticos nós éramos cegos, não podíamos enxergar a graça de Deus, não podíamos enxergar a glória de Deus, e quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos liberta de todas estas coisas. Cada um de nós que fomos perdoados por Jesus, fomos libertos de muitas coisas. Quantos caminhos errados nós escolhemos, quantas palavras erradas nós dissemos, quantas pessoas nós influenciamos para o mal, quantas pessoas nós podemos ter prejudicado, quantas pessoas nós não tivemos compaixão dessas pessoas, mas quando Jesus olhou para a sua vida, Ele disse assim, perdoados estão os teus pecados. E qual é a nossa gratidão para com Jesus? Como nós podemos expressar a nossa gratidão por Ele nos ter perdoados todos os nossos pecados? Não foi uma lista que Ele falou, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Não, todos eles, assim como Ele disse para esse homem, Ele olhou e disse, os teus pecados estão perdoados. Um dia Jesus olhou para você, um dia Jesus contemplou a sua vida, Ele viu a tristeza que você andava, Ele viu a situação difícil que você andava, e Ele olhou para você e falou, filho, filha, os teus pecados estão perdoados, aleluia. Então é nossa obrigação perdoar, é nosso dever perdoar a todos. E nós, não preciso me explicar nisso, não preciso explicar muito isso não, né? Quantas vezes eu perdoar o meu irmão até 7? Não, não é assim. Se 7 vezes no dia, se 70 vezes no dia, irmãos. Então é nossa obrigação perdoar. Entendido isso, nós vamos fazer uma aplicação dessa palavra. Bom, em primeiro lugar, não é uma parábola. Não foi uma parábola que Jesus contou como o credor incompassivo, como a ovelha que se perdeu. Não foi uma parábola. Foi uma situação real. Aquele homem tinha vida, tinha família, e aconteceu algo real na vida dele, foi um fato real. Em segundo lugar, da mesma maneira que esses homens levaram o paralítico até Jesus, a nossa missão também é levar pessoas a Jesus. Tem um outro fato aqui que é bem interessante e que eu queria que nós usássemos também para a nossa vida, que é ir até o fim, não desistir. Vai até o fim. Aqueles homens, eles foram até a casa do homem, porque eles ficaram sabendo, Jesus está aqui, Jesus está na cidade, Jesus está na casa de alguém. Eles se informaram onde Jesus estava, que casa que era, o endereço, e foram até a casa daquele homem e falaram, hoje nós vamos te colocar na presença de Jesus, aleluia. Determinação, irmãos. Hoje nós vamos colocar alguém em oração na presença de Jesus. Determinação. Aí chegaram lá, e agora? Não dá para
entrar. Tem muita gente. E o que eles podiam dizer? Não deu certo não, a gente fez aqui o melhor que podia, não dá para entrar, nós não vamos poder te colocar na presença de Jesus. Eles fizeram isso? Não. Eles não olharam a dificuldade, não olharam as barreiras. Qual era a visão deles? Este homem precisa ser colocado na presença de Jesus. Como é que nós vamos fazer? Alguém teve a ideia lá, vamos arrumar umas cordas. Eles não levaram a corda, não sabia que ia precisar. Vamos arrumar uma corda, corre ali, corre lá, quem tem, quem não tem, arrumar as cordas. Aí, tem que descer pelo telhado? Tem. Vamos tirar as telhas, ou seja, o que for, vamos tirar a cobertura. Então, irmãos, ir até o fim, não desistir, não importa a barreira, não importa a dificuldade. Outra coisa, vamos supor que esse homem pesasse 80 quilos, um peso médio. Pense que é fácil você descer segurando por uma corda alguém que pesa 80 quilos. Não é fácil. Mas eles foram lá, eles estavam dispostos. Eles subiram ao telhado, tiraram as telhas, baixaram o homem, e o homem foi colocado na presença de Jesus. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque eles tinham a certeza, se ele chegar na presença de Jesus, ele vai ser curado, aleluia. Irmãos, nós temos que ter a certeza. Quando falar para alguém, nós temos que ter a certeza e dizer, Jesus é poderoso para transformar a sua vida, Jesus é poderoso para mudar o seu coração, Jesus é poderoso para mudar toda essa situação, aleluia. Eles tinham essa convicção, se ele chegar na frente de Jesus, ele vai ser curado, aleluia. Irmão, nós temos que ter essa convicção como igreja. Eu vou convidar alguém, e se a pessoa aceitar Jesus, se a pessoa der ouvidos a essa palavra, a vida dessa pessoa será transformada pelo poder do Espírito Santo. Mas tem que estar disposto a ir até o fim, não desistir por causa dos obstáculos, não desistir por causa das dificuldades. Mas aqui, eu quero olhar um outro lado dessa passagem. Quando eles chegaram na casa, o que acontece? A casa estava cheia, pessoas assentadas, e pessoas nas portas, e pessoas nas janelas. Se você for ver essa passagem lá no livro de Lucas, falam que eles eram doutores, eles eram mestres da lei, vieram de todo lugar para ouvir Jesus, para ouvir o ensinamento de Jesus. Então havia lá essas pessoas, nas portas e janelas. Interessante, e eles estavam julgando. Quem é esse aí que perdoa pecados? Quem que é? Agora eu quero fazer uma terceira pergunta para a igreja. E eu quero que a gente pense também. Será que estes homens eram mais pecadores do que o paralítico? Que pecados nós poderíamos atribuir a essas pessoas? Pense um pouco, tem algum? Esse aqui eu já vou falar. Quem pode me ajudar? Pelo que a gente viu aqui, me fala um pecado dessas pessoas. Alguém sabe me dizer? Orgulho. Tem mais algum? Avareza. Tem mais algum? Falta de misericórdia. Como que seria a nossa condição? Aí eu estou lá, eu quero ouvir Jesus, chega um paralítico, não, aqui você não pode entrar, porque eu estou aqui, se eu dar lugar para você, eu saio. Falta de misericórdia, falta de amor ao próximo. Eles não amaram o próximo com a si mesmos, porque aquela pessoa estava necessitada. Eles não. Mas será que isso daí não seria motivo também? O que mais que eles fizeram? Eram murmuradores. Quem é esse? Quem é esse que pode perdoar pecados? Ele está falando, ele está blasfemando aqui, só Deus pode perdoar pecados. Eram acusadores. Quem é esse aí? Não conheço? Era o Filho de Deus, andando aqui na terra. Então, se nós olharmos por esse lado,
Nós podemos ver que nesse caso aqui, nós podemos. Agora, pensa comigo uma coisa. Viu como é fácil atribuir pecado a alguém? Não é verdade? A gente olha, aquele lá pecou, aquele aí. A gente consegue achar defeito em todo mundo. É muito fácil atribuir pecado aos outros. A gente só não consegue olhar para nós mesmos. O que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar, como nós devemos agir nessas situações. E aqui, irmãos, eu quero fazer essa comparação. Nós, como igreja, nós que temos vindo há tanto tempo aqui, o Senhor tem abençoado a nossa vida. O Senhor não tem abençoado a sua vida? O Senhor tem abençoado a minha vida. Você tem tudo que você queria? Não, mas não precisa, irmãos. A presença de Deus na sua vida já é uma grande bênção. A presença de Deus na sua casa, na sua família, já é uma grande bênção, irmãos. Saber que Ele tem cuidado de nós, saber que Ele tem cuidado de você, que Ele conhece a sua vida, os seus pensamentos. Quantas vezes nossos pensamentos não estão de acordo com a palavra de Deus, mas o Senhor nos ama, e basta nós chegarmos à presença dEle, o que Ele diz para nós? Perdoados estão os teus pecados. Então, por que é importante nós entendermos essa passagem aqui? Porque nós tivemos as pessoas que se levantaram e lutaram para que alguém chegasse até Jesus, e nós temos aquelas pessoas que atrapalharam e impediram que ele chegasse na presença de Jesus. Olhando para nós, quem somos nós? Nós somos aqueles que estão contribuindo para que pessoas conheçam a Jesus? Ou as nossas atitudes, as nossas palavras, nossas ações estão impedindo que pessoas cheguem até Jesus? Esse tem que ser o nosso pensamento. Nós estamos perdoando assim como Jesus nos perdoou, ou estamos impedindo o perdão? Estamos na nossa razão ali e dizemos, não, eu não perdoo. Olha, o que Jesus fez por nós, ninguém poderia fazer. Entendemos isso, irmãos? Isso pode mudar a nossa vida? Pode mudar totalmente. Isso pode mudar o que vai acontecer aqui nessa igreja? Pode mudar totalmente. A partir do momento que nós dissemos, eu quero ser aquele que não olha para as dificuldades, que não olha para a situação, mas que eu seja útil, seja usado nas mãos do Senhor, para que pelo menos uma pessoa chegue na presença de Jesus. Amém? Então, com esse pensamento, com esse entendimento, vamos fazer uma oração, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E a primeira coisa que eu quero nessa oração, é que a gente comece a agradecer por tudo que o Senhor fez na nossa vida. A gente comece a agradecer, comece a lembrar algumas coisas, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Eu quero só dar um exemplo aqui, quando nós cantamos aquele hino, que o Senhor nos deu vida antes de eu respirar. Irmãos, isso me fez voltar lá no passado, né? Lá no passado, e eu fiquei lembrando, e a coisa me veio na minha mente. Falei, poxa vida, né? Antes de eu nascer, o Senhor olhava para mim. Pensa desse jeito também. Antes de você nascer, o Senhor contemplava, porque lá, Salmo 51, né? O Senhor me viu ainda informe, ainda quando os meus ossos estavam sendo formados, o Senhor te viu. E aí, Ele te permitiu nascer, passar todas as experiências que você teve, até que você chegou aqui, está aqui hoje, na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Então, primeiramente, vamos agradecer por tudo que o Senhor fez. E aí, isso aqui é só um parênteses, tá? Me ocorreu um negócio, eu não sei ainda como nós vamos fazer, mas essa experiência que foi vindo na minha mente quando cantamos esse hino,
E eu pensei, acho que a gente podia fazer um podcast e eu contar essas experiências aí, né? Não sei, fica aí, fica a sugestão aí, como nós vamos fazer. Mas, irmãos, uma coisa é certa. Nós precisamos nos esforçar e dizer, Senhor, o Senhor me deu uma nova vida. O Senhor me deu o perdão dos pecados. Eu quero que mais alguém conheça o Teu nome. Eu quero que mais alguém conheça a Tua glória. Amém? Vamos orar? Primeiramente, agradecendo. Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. De uma maneira tão maravilhosa, o Senhor alcançou a nossa vida. O Senhor tocou em nosso coração, o Senhor nos sustentou. O Senhor nos libertou de todo mal, tem nos libertado da enfermidade. O Senhor tem estado conosco, guardando os nossos passos, ó Deus, nos fortalecendo a nossa vida em todas estas coisas, em todo esse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, que ainda que muitas vezes estejamos numa situação que não podemos contemplar o final, que não podemos contemplar como terminará, mas nós sabemos, nós temos a certeza que independente da situação que nós estamos vivendo, o Senhor está conosco, as Tuas mãos estão estendidas sobre a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pela salvação, nós te agradecemos pela libertação, nós te agradecemos pela bênção na nossa casa, pela bênção no nosso lar, e também apresentamos as dificuldades que estamos vivendo hoje, em nome de Jesus. Cada pessoa que ouviu esta palavra, cada pessoa que está orando nesta hora, estende as Tuas mãos para libertar, estende as Tuas mãos para abençoar, para fortalecer. Visita, Senhor, com a Tua graça, visita, Senhor, com a Tua bênção, visita, Senhor, com a unção poderosa do Teu Espírito Santo, ó Deus. Todas as coisas nós colocamos em Tuas mãos. Faz uma obra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, cobre a cada um com o poder glorioso do Teu Espírito Santo, aleluia. Estende as Tuas mãos poderosas e transforma, ó Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor um dia olhou para nós, o Senhor um dia compreendeu toda a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa dificuldade na vida, e o Senhor nos tocou, e o Senhor nos abençoou, e o Senhor nos fortaleceu, ó Deus, e nós te damos graças por todas estas coisas. Senhor, nós apresentamos a nossa igreja. Faz algo novo aqui neste lugar, Senhor. Começa a manifestar em toda hora, em todo tempo, a Tua glória, o Teu poder, a unção do Teu Espírito Santo, de maneira que pessoas possam chegar aqui e ter a experiência da salvação, e ter a experiência de uma renovação de vida, e ter a experiência do perdão, Senhor. Oh Deus, confirma a nossa oração, contempla agora cada um que colocou a oração na Tua presença, e responde, Senhor, e abençoa, e traz bênção e alegria em cada coração, em cada família, em cada lar, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos, pode se sentar, pastor William.